Hoje eu quero conversar com você um pouquinho sobre a diferença entre cooperação e competição. Algumas culturas no mundo, né, são orientadas, são baseadas na competição. E isso cria indivíduos que são egoístas, né? Porque numa cultura competitiva, eu preciso ser melhor do que o outro. E se eu estou numa competição, eu não quero que o outro vença, eu não quero que o outro seja melhor do que eu quero ser o melhor, eu quero obter os melhores resultados. E isso afasta muito é, os sentimentos de querer ajudar o outro, sentimentos de participação e de bons sentimentos, cativar coisas boas, né? Mas isso é a oposição. Então, veja só, existem as culturas que são competitivas, como, por exemplo, a cultura americana, e a gente copia tudo aqui, né? Então, o que, que a cultura americana determina? Que você tem que ser o melhor, que você tem que vencer, né? Que você tem que se sobressair, que você tem que ter os melhores resultados, você tem que ser o mais forte, mais bonito, mais rico, mais inteligente, o que tem o carro melhor, o que usa roupa de marca, e por aí vai, né? Se a gente pegar uma comparação com culturas, por exemplo, do Oriente, né, que são mais voltadas para a comunidade, o senso de comunidade, de pertencimento, não existe tanto, né? Claro que a competição é natural do ser humano, mas a competição ela pode ser algo mais lúdico, né? Fazer parte dos momentos de socialização, os momentos de família. Então, imagine a diferença de você crescer numa cultura competitiva, onde nunca tá bom. Porque quando a gente compete com os outros, ninguém tá parado. Então, a conquista que eu tive hoje, amanhã não serve mais. Hoje eu tenho que fazer uma nova conquista. E amanhã, e depois, você percebe que isso leva a pessoa a um sentimento de ansiedade e de não completude, porque quando eu tenho um objetivo e eu consigo alcançar esse objetivo, o meu estar, o meu bem-estar, ele cresce. Fica um tempinho ali no bem-estar e depois volta à zona basal de bem-estar e de felicidade que cada ser humano tem, né? Não é igual para todo mundo. Então, tudo aquilo que a gente conquista faz a diferença no nosso bom humor, no nosso bem-estar, no nosso processo de felicidade de maneira geral. Mas passa. E esse passar significa que a gente volta à sensação de, tá, e agora? O que que eu vou conquistar? Agora o que que eu quero? Então pense comigo aqui. Ah, eu quero comprar um carro. Ok, eu vou lá e compro o carro. Por um tempo, aquilo, eu tenho carro e tal, bababá, né? Eu sou o cara. Passado um tempo, é como se eu nunca tivesse pego o ônibus na minha vida. Nunca dependesse que alguém me levasse e tal, porque eu tenho um carro e aquilo já está acomodado na minha qualidade de vida, na minha condição de vida atual. Aí o que, que eu quero? Eu quero um outro carro. Eu quero um carro melhor, eu quero um carro mais caro, mais bonito, mais moderno, e por aí vai. Quando a gente vai bem numa prova, num teste, num concurso, numa coisa assim, agora eu quero progredir, né? Quando você aprende uma língua num nível básico, aí eu quero passar para o nível intermediário, e por aí afora, né? É natural do ser humano querer evoluir sempre. Hoje em dia existem controvérsias, né? Tem algumas pessoas que parece que vivem a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, você sempre assim, Gabriela, né? Então, quando a gente nasce numa cultura competitiva, não tem sossego.
Eu tenho que conquistar, eu tenho que evoluir, eu tenho que fazer aquilo constantemente. E quando eu estou numa cultura cooperativa, que presta mais atenção na comunidade, no bem-estar de todos, veja só, a ciência da felicidade nos diz que é muito mais importante, agrega muito mais no bem-estar, na satisfação, quando eu ajudo pessoas, quando eu contribuo com o meu ambiente, quando eu participo de relacionamentos que são estáveis, significativos, equilibrados e saudáveis. Pensa só, uma cultura competitiva, até o casal compete entre si, para ver quem tem mais, quem pode mais, quem trabalha mais, quem ganha mais, quem gasta mais, quem. Né? E numa cultura cooperativa, as pessoas aprendem a contribuir, a fazer a sua parte, a somar no todo. Presta atenção, eu quero que você preste atenção um pouquinho. O que é que você, pai, mãe, professor, educador, o que é que você pensa sobre isso? Se você acha que não, tem que ser competitivo mesmo, tem que ganhar tudo, ou em que medida você pensa isso? Ou se você pensa isso de fora de casa, né? Dentro de casa você quer cooperação, mas fora de casa você quer competição. Ou, se você tem uma visão cooperativa, em que medida você pratica isso e você ensina isso e você valida isso? Muitas vezes o recado que a gente recebe em casa, né? Você tira uma prova, faz uma prova, tira, sei lá, 9,5. E a família diz assim, por que não tirou 10? Né? Outras vezes a criança tira 6 e a família diz, que maravilha! Qual é a diferença? Né? Qual é a real expectativa? O que é que a criança e o adolescente ganham nesses diferentes cenários? Quanto mais, melhor, ou o melhor que você puder fazer tá bom, no que é que eu contribuo, como é que eu te ajudo, que medida tem na sua vida a competição e a cooperação? E que efeito isso tem? Você ensina isso em casa? Você prega isso para os seus filhos, para os seus alunos, para as crianças e adolescentes que com quem você se preocupa? Porque é isso que interessa. A gente está construindo um mundo, apesar, a gente está construindo um mundo a partir do meu comportamento como adulto. O ser humano adulto, ele é modelo. Em muitos ambientes, em muitos aspectos, ele é modelo. E é modelo para quem? Para a criança e para o adolescente com quem eu convivo. E o que é que eu estou ensinando? A gente tem que pôr a mão na consciência. O que é que eu estou ensinando para os meus filhos, para os meus alunos, para os meus adolescentes, para as minhas crianças? O que é que eu estou ensinando? Porque eles vão aprender. Tudo aquilo que a gente ensina, de alguma maneira, eles vão aprender. E muitas vezes vão aprender de uma forma equivocada. E vão reproduzir isso nos relacionamentos deles também de uma forma equivocada. Por isso a gente precisa falar em casa. Falar sobre isso. Em que momento você tem que cooperar, em que momento você tem que competir. E qual a importância de cada um desses comportamentos na vida de cada um de nós. Converse. Explicite a sua forma de ver. Porque a gente acha, não, meu filho sabe sobre isso. Não, ele não sabe. Ele precisa ouvir de você a sua opinião, o seu incentivo e o seu ensinamento, para que ele reproduza isso na sua própria vida. Isso tem desdobramentos, né, muito importantes. A forma como ele vai se relacionar com os seus pares, a forma como ele vai cobrar de si mesmo. Tem muitos adultos que chegam no consultório com um nível de autocobrança absurdo.
E muitas vezes isso vem de casa, vem dos pais. Agora, se os pais pudessem ver esses adultos, né, sofrendo pela autocobrança, nunca tá bom, eu não posso descansar, eu tenho que conseguir mais, eu tenho que fazer mais, eu tenho que ser mais. Será que os pais iam querer isso? Ou será que os pais iam dizer, meu filho, não, não era isso, não era disso que a gente estava falando. Menos, você precisa se cuidar. Aquilo que eu falo sempre, né? Eu falo uma coisa assim, em todo lugar onde eu vou, eu falo isso. Se você faz muito de uma coisa só, você está deixando de fazer outras coisas que são importantes para o todo, para a construção do seu bem-estar e da sua vida. E a gente vai continuar falando sobre isso aqui, tá? Mas por enquanto fica essa reflexão. O que é que você prega? Competição ou cooperação? Que efeitos isso tem na sua vida e na vida daqueles que estão junto com você? Fique ligado, todo dia tem vídeo aqui e eu espero que você me assista, divulgue e assine o canal e também me mande as suas questões, as suas dúvidas. Vamos conversando, porque o importante é a gente apreciar a viagem e não a chegada.